Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas e a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais os viventes entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Glória a Deus. 7. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, privilégio de podermos, ó Deus, estar aqui, recebermos esta palavra vinda do Senhor e poder compartilhar com a tua igreja. Te peço que o Senhor nos abençoe, usa-nos como instrumento nesta noite, meu Pai, para que, Senhor amado, o teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a ti, já agradecido, certo, Pai querido, da tua presença no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Sente-se, por favor. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que tenho uma palavra que eu quero ministrar aqui na igreja já há uns 15 dias que o Senhor me levou para esta palavra, mas por 2 vezes que tive a oportunidade de estar ministrando, o Senhor me levou para um ou outro texto. E hoje, por ser ceia, vamos falar um pouco, não só dessa passagem, mas vamos abordar aqui sobre os 3 dias últimos de Jesus na terra e seu ministério. Mas eu quero introduzir lembrando os irmãos que nós vivemos esses dias, agora em janeiro, dia 25 de janeiro, mais precisamente, uma tragédia muito grande no nosso país. Nós lá em Brumadinhos, mais de 350 pessoas, mais ou menos, porque até onde eu acompanhei, havia 119, 120 corpos já foram descobertos, e ainda havia mais de 250 ou quase 250 pessoas ainda desaparecidos. Então, você somando um com o outro, dá mais ou menos 350 a 370 pessoas que perderam as suas vidas numa cidade muito pequena, uma cidade muito humilde, uma cidade de pessoas muito simples, Então, imagine, queridos, às vezes a gente está acostumado a ouvir pela televisão e ouvir pelas redes sociais, os noticiários, das tragédias, e nos acostumamos com esses tipos de notícias. E a verdade é que quando nós vamos refletir um pouco mais a fundo, a gente vê que é uma tragédia muito grande. Imagine você a dor das pessoas, a dor dos familiares que perderam filhos, que perderam bens, que perderam famílias inteiras, foram soterradas, e entre outros, mães que choram seus filhos, filhos que choram seus pais. Então, você imagine a dor, o sentimento de dor, de angústia, é terrível, A gente vê
eu evito um pouco de ver, até mesmo nas redes sociais, e os pessoal, a mídia, ela se alimenta das tragédias, né? E põe, e filma de todo jeito, e pega aqueles pontos mais trágicos daquele problema, e posta, e coloca. Eu, sinceramente, queridos, às vezes estou olhando alguma coisa na rede social, e aparece alguma coisa, eu evito de ver, porque eu sei que a tragédia já é muito grande. E você começa a ver ali numa coisa, é compartilhado muito naturalmente, né? E a gente vai se acostumando com tudo aquilo. E não é bom a gente se acostumar com o mal, né? Nós devemos orar, buscar, interceder perante o Senhor, para que essas pessoas sejam consoladas e para que as autoridades elas tenham responsabilidade, não é? E principalmente as empresas que mantêm essas barragens aí, e entre outras coisas. Amém, queridos? Está muito calor, e quando está muito calor eu fico me lembrando do texto bíblico que Pedro diz que a terra está reservada para o fogo. E eu estava pensando e falei assim, puxa, parece que a terra está aquecendo cada vez mais, né? Essa noite foi terrível, um calor terrível, insuportável, né? Insuportável não, porque nós estamos aqui, né? Mas, olha, sufocante, foi um negócio terrível, né? E a terra está aquecendo cada vez mais. E lembre-se, queridos, que a palavra de Deus tem uma promessa, e as promessas de Deus sempre se cumprirá. E uma delas é que Jesus vai voltar, e que os sinais estão muito nítidos, estão acontecendo são muito nítidos, né? Os sinais, só não vê quem não quer da volta de Cristo, né? E uma delas é esse aquecimento global aí que está acontecendo, que está trazendo essas ondas de calor terrível. Bem, queridos, eu queria nesta introdução, ou quero nesta noite de ceia, abordar os últimos dias do ministério de Jesus na terra. Em especial os 3 últimos dias, sexta-feira, sábado e domingo. Sim, 3 dias que ficou marcado no cristianismo, ficou conhecido no céu, na terra e no inferno. Ficou conhecido esses dias, né? O dia em que o diabo, sexta-feira, o dia em que o diabo pensou ter vencido o reino de Deus, porque ele viu o Filho de Deus sendo morto na cruz. Mas também no domingo ele pôde ver, ou aliás, no próprio sábado, ele já teve surpresa no inferno, onde a Bíblia diz que o Senhor tomou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte. Está registrado lá em Apocalipse que ele diz assim, estive morto, mas hoje estou vivo para sempre, e tenho em minhas mãos as chaves do inferno e do abismo. Então veja que o Senhor, ele surpreendeu o diabo nas trevas e tomou dele ali, não está isso registrado na Bíblia, mas a gente faz uma conjectura aqui de que o diabo, ele perdeu lá no próprio território dele a chave do inferno e da morte e do abismo. E Jesus tomou para si, para todo o sempre. Amém, queridos? Então ficou conhecido nos céus, porque os céus parou na sexta-feira, os céus, ele enegreceu no dia aqui de sexta-feira, ele ficou escuro das 3 horas, do meio-dia às 3 horas da tarde, aqui exemplificando ou simbolizando as trevas na terra, não é? A separação de Jesus e Deus, e então ficou conhecido. Eu creio que os céus nesse dia parou, que os céus se entristeceu. Se há tristeza, um dia que houve tristeza no céu, foi um dia que Jesus Cristo, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. E depois de tudo isso, queridos, nós vemos a vitória do Senhor Jesus. Amém? Então, nós vamos sempre lembrar, vamos sempre fazer referência a esse tempo, e a própria palavra de Deus fala para nós recordarmos, todas as vezes que nós participarmos da ceia do Senhor, recordarmos a morte do Senhor na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então quero falar sobre esses 3 subtópicos, que é sexta,
sábado, a sexta da dor, a sexta do sofrimento, o sábado do silêncio de Deus e o domingo da ressurreição. Então eu quero falar nesses esses três tópicos aqui. Aleluias. Lembrando da morte, do sofrimento, da dor de Jesus e da vitória também. Amém? Sexta-feira, sexta do sofrimento e morte. Então, a sexta-feira, era ainda sexta-feira, de madrugada. Jesus, antevendo os acontecimentos, depois de cear com os seus discípulos, estava angustiado, pois já havia provado a dor da traição de Judas, de uns dos seus discípulos. Jesus já inicia o seu sofrimento de morte, já sentindo a dor da traição daquele que o acompanhou durante 3 anos, e foi dele um discípulo, foi dele um apóstolo, um homem separado por Jesus para o acompanhar e ser discipulado. E então, já na mesa ali da ceia, na mesa da Páscoa, onde ele estava participando, Jesus já sabia e já sentiu a dor da traição, já sentiu a dor daquele discípulo amado, amigo, que havia o traído. Então, Judas havia arquitetado toda a trama para prender Jesus. E ele, no entanto, entra depois da finalização da ceia, ele antevendo todo o sofrimento, Jesus antevendo todo o sofrimento, ele entra nas vegetações do Getsêmani, daquele monte muito conhecido, onde ele se refugiava constantemente para orar, para buscar a Deus. Ele entra naquela vegetação com alguns dos seus discípulos, com dor no coração, em meio àquelas vegetações, a angústia, a dor, e ele então vai buscar ao Senhor em oração, vai buscar ao Pai em oração, ele vai orar, leva consigo alguns dos seus discípulos, e na hora mais angustiante, na hora de mais dor, de angústia, de coração apertado, ele vê os seus discípulos dormindo, estavam com sonos, tomados pelo sono, e era madrugada, e eles já haviam o dia todo feito muita obra ao Senhor, e eles estavam cansados, só que Jesus estava ali, estava angustiado, e a Bíblia diz que ele estava em angústia de morte, e ele então começa a orar e a clamar ao Pai, e o clamor de Jesus era o seguinte: Abba, Pai, se possível, ou Paizinho, ou Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porque a verdade é, queridos, que Jesus não queria passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela angústia. Ele, como homem, ele desejava que o Pai desse a ele uma outra direção, um outro direcionamento, mas o plano eterno de Deus, que ele já havia participado, estava imprimido já no seu coração, e ele então, entendendo isso mais profundamente, ele dizia: afasta de mim, se possível, esse cálice, mas aí por fim ele concluía: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade, porque a verdade é que a vontade de Jesus como homem não era passar por todo o sofrimento, então a angústia era muito grande, e a Bíblia diz em João que ele chegou a suar gotas como se fossem gotas de sangue. Então começou ali no seu suor, naquela angústia de morte, ele começou no seu suor sair gotas e cair ao chão gotas de sangue. E a Bíblia diz que ele voltava ali aos discípulos, e os discípulos estavam dormindo. Ele pedia ali uma ajuda para que os discípulos orassem junto com ele, mas ele voltava novamente e os discípulos continuavam dormindo. Até então que durante esta oração, queridos, já no término da oração, a Bíblia diz que Judas vem com ali os soldados do templo, beijando-lhe a face, identificando Jesus para os soldados.
ele então denuncia Jesus para ser preso. E ali então agora não mais aquela dor emocional que ele iria passar por aquela situação, mas agora aquele momento já iniciava de dor literalmente. E a Bíblia diz que ele foi preso, amanietado, levado no silêncio da madrugada diante ali do sinédrio, diante de uma equipe que julgava ele. E ele na madrugada, queridos, esteve ali e foi condenado. E na sua condenação, queridos, porque ele se dizia o Filho de Deus, ele começou então aqueles atos de covardia, aqueles atos de agressão com ele. E a Bíblia diz que ele foi agredido com tapas no rosto, foi agredido com gusparada ali pelos próprios sacerdotes que ali estavam. E ele foi agredido com gusparada. Então ali começa um período de humilhação, de tortura, um período de dor, de angústia, um período onde ele antevia ainda dores maiores. E a Bíblia diz que ele é levado então de uma mão para outra, levado a Pilatos. Pilatos leva a Herodes. Herodes retorna novamente a Pilatos. E cada lugar que ele ia, ele recebia um tipo de humilhação, um tipo de condenação. Ainda que Pilatos quisesse ali soltá-lo, absolvê-lo, mas a população, os discípulos a quem muitos estavam ali, que receberam dele ali muitas coisas diretamente, muitas curas, libertações e até suprimento da necessidade, agora gritava contra eles: crucifica-o, crucifica-o, induzido pelos sacerdotes, induzido pela religião. Eles então condena a Jesus, e ali condenando a Jesus, Pilatos agora pega ele e entrega nas mãos dos soldados, os soldados todos aqueles ali que eram pessoas que não tinham temor a Deus. Toma Jesus e começa então um processo agora mais cruel ainda. E esse processo mais cruel foi de uma ordem que recebeu de chicotear, e começaram a chicotear a ele, e começaram com um tipo de um reio, e este reio nas pontas tinha pontas de ossos, de pedaços de prego, e eram batidos as costas dele. E ele então, diante desse sofrimento, diante dessa dor, ele é levado ao Calvário, e junto com ele ainda carregando consigo a cruz. E lá no Calvário, erguido naquela cruz, e lá naquela cruz, queridos, sem abrir a sua boca para murmurar, para reclamar, para querer os seus direitos, sem abrir a sua boca, ele ainda ainda lança uma palavra de perdão e diz às pessoas, e diz a Deus, pede ao Senhor: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então era a sexta-feira do sofrimento, era a sexta-feira da dor, era a sexta-feira da angústia, era a sexta-feira das trevas, onde o céu estava fechado. E assim, queridos, eu queria hoje fazer uma aplicação dessa sexta-feira na nossa vida também, porque a palavra de Deus fala e nos ensina que há o dia de bonança, mas há o dia da adversidade, que há o dia de alegria, mas há o dia de dor. Então a palavra de Deus, o próprio Jesus disse assim, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então a sexta-feira faz parte da humanidade, faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa vida. Talvez você já tenha vivido alguma sexta-feira na sua vida. Você talvez tenha vivido momentos de dor, de angústia, momento que você não esperava, momento que você passa, que você chora, que você olha para os céus e você só vê as trevas, você só vê o céu cerrado, a dor, a angústia vem muito grande. Talvez a perca de um
ente querido, talvez um problema, uma situação que foge do seu controle, às vezes, queridos, uma doença, uma enfermidade na família, às vezes um problema muito sério nas finanças, no relacionamento conjugal, e às vezes um problema de doença mesmo, e tantas outras coisas, tantas sextas-feiras que pode nos afligir com dor, com angústia, com problemas, com situação que nos leva somente a clamar a Deus, a buscar ao Senhor, a pedir ao Senhor: Senhor, afasta de mim, faz com que este problema, essa situação, essa dor, essa angústia passe logo, porque eu estou sofrendo, eu estou passando por isso e por aquilo. Então, queridos, a sexta-feira, ela faz parte da nossa caminhada como ser humano. Talvez você já tenha passado algum tipo de sexta-feira na sua vida. Talvez você esteja passando hoje um tipo de sexta-feira na sua vida. Está passando por uma dor, uma aflição, um problema, uma situação que te aflige, que te angustia. E talvez você esteja bem no dia de hoje, mas pode ter certeza que a sexta-feira faz parte da nossa vida, e ela um dia talvez virá para você. Não estou profetizando, não estou desejando, mas eu estou simplesmente dizendo, falando que a sexta-feira faz parte da nossa vida, aleluia, fez parte. E talvez você diz assim: a dor é muito grande, o problema, a situação, a angústia está sendo muito grande, mas deixa eu te lembrar, muito maior angústia, muito maior dor, muito maior aflição, Jesus Cristo suportou, e não porque Ele queria suportar, não porque fazia parte da sua caminhada de vida, não, queridos, mas por me amar, por te amar, por nos amar, Jesus Cristo, expressando o seu amor, passou por toda aquela aflição, por toda aquela dor, por toda aquela angústia, ao ponto de suar gotas de sangue, ao ponto de ser pregado em uma cruz, sem reclamar e sem murmurar, porque Ele via em você, aleluia, e via em nós, aleluia, via em nós a necessidade de nos substituir naquela cruz. Então, meu irmão, minha irmã, por mais dor que você passe, ou por mais situação difícil que você possa viver, lembre-se que existe um, aleluias, que viveu todas essas situações, muito multiplicado por você e por mim, aleluias, em nome de Jesus. Mas a sexta-feira foi um momento de muita dor, de muita angústia. O sol parou de dar o seu brilho. Os céus se cerraram em trevas. E chegou o momento em que a sexta-feira ela foi finalizada na sua dor, numa entrega de morte na cruz. Jesus disse e bradou aos céus, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali expirou, queridos, ali expirou. A sexta-feira ali se encerrou para Jesus. A sexta-feira ali terminou. E entra o sábado. E entrou o sábado do silêncio de Deus. O sábado onde a sepultura estava lacrada com uma pedra. O sábado onde o mestre daqueles discípulos que ali ficaram estava morto, estava sepultado e não tinha muito o que fazer. A Bíblia diz que os discípulos então encerraram-se numa sala, desesperançados. Eles não haviam entendido o processo, o plano de Deus. Então eles estavam desesperançados, sem esperança. E agora o que vamos fazer? O medo tomou conta dos corações deles. As incertezas, e o que fazer? Que direção tomar? Qual decisão melhor que nós podemos tomar? E eles então se fecharam naquela sala. E eles então ali com medo dos judeus,
com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Eles então, queridos, ficaram ali assustados e estavam ali confinados naquele lugar. Então, eles confinados naquele lugar, queridos, sem nenhuma expectativa, nada. Alguns já desistindo, fugindo. A Bíblia fala sobre lá o caminho de Emaús, que 2 deles já então tomaram a decisão: vamos embora, vamos voltar para Emaús. Então, queridos, o sábado que o céu ficou em silêncio. O sábado que o céu ficou em silêncio. Às vezes, queridos, nós vivemos dias em que passamos por algumas aflições, algumas percas, algumas situações de angústia, de dor. Às vezes ficamos desempregados, às vezes passamos e temos alguns diagnósticos de médico, que é um diagnóstico que não tem muito o que se fazer, não é? Às vezes temos alguma perca de alguém, de uma pessoa na nossa família, nosso ente querido, e aí depois que tudo passa, depois que tudo, aquele momento de angústia, de dor, vem as incertezas. Eles tiveram incerteza, os seus discípulos, e disseram: agora vamos fazer o quê? Todo plano, todo projeto de vida, nós abandonamos ali a nossa profissão e tantas outras coisas para estar seguindo o Mestre, com a esperança de que Ele ia estabelecer um reino na terra, que nós iríamos ser libertos dos romanos, que nós iríamos reinar em terra. Ou outros pensavam de alguma outra forma. Não, nós pensávamos que esse reino se estabeleceria sem passar por esse momento, e agora o que vai acontecer? Ele está morto, ele se foi, ele não está no nosso meio mais. Então as incertezas tomaram conta do coração daqueles homens, e muitas vezes nos encontramos encerrados em nossos medos. Muitas vezes nos encontramos fechados dentro da sala do nosso coração, por tantas situações que nós passamos, por coisas que nos acontecem no dia a dia, por planos e projetos que nós tínhamos e foi frustrado, por planos e projetos que nós tínhamos e se encerrou, e simplesmente se encerrou. E aí nós vamos para o escuro da sala do nosso quarto, do quarto do nosso coração, nos fechamos, a incerteza vem, e aí as indagações: poxa, eu tenho feito, eu me apliquei, eu fiz assim, fiz tudo certo, procurei fazer tudo correto, tudo acertadamente, mas olha só o que aconteceu, olha o pé que está a situação. E agora o que eu vou fazer? Qual é a decisão a tomar? E muitas vezes, queridos, as pessoas se encontram em situações semelhantes, de depressiva para baixo. Já não tem mais força para se levantar, para agir, para sair dessa sala, para enfrentar o medo e a situação. E ali estava, queridos, aqueles discípulos desta forma. Mas eles estavam ali esperando ainda, esperando alguma decisão a ser tomada. Mas no tempo em que eles estavam, em que Deus estava em silêncio e que a sepultura estava lacrada, ali, queridos, no mundo espiritual estava havendo uma revolução. Eu disse aqui na introdução que Jesus Cristo, nesses dias, ele desceu ao inferno, e ele chegou lá ao inferno, e Pedro diz que ele pregou as vidas que estavam cativas, que estavam presas, aprisionadas em alguma situação. Então Jesus estava trabalhando lá no silêncio. Queridos, se Deus estiver em silêncio na sua vida, se você está passando por um momento de silêncio de Deus, Deus não tem respondido a sua
suas orações, Deus não tem respondido às suas indagações, mas deixa eu te falar, ainda que ele permaneça em silêncio, ele não te abandonou, aleluia. Ele está trabalhando por você, ele está trabalhando pela sua vida, ele está batalhando no mundo das trevas contra demônios, espíritos malignos que quer te roubar, que quer te matar, que quer te destruir, para que você tenha a vitória em nome de Jesus Cristo, aleluia. Então creia nisso. Creia nisso, que o silêncio de Deus, o sábado do silêncio de Deus, não é o fim. Não é o fim, queridos. A sepultura em Jesus não foi o fim, aleluias. A sepultura não marca um fim. Não marca um fim, ela só marca um começo, um recomeço, aleluia. Ela só marca um começo, e o começo pode ser de uma vida vitoriosa, de uma vida abençoada, de uma vida na eternidade com Cristo, aleluias. Então, pode ter certeza disso, queridos. Em Apocalipse 1,18, eu vou citar aqui novamente. Ele diz assim: eu sou o que vive e estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Possuo as chaves da morte e do inferno, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está em silêncio na sua vida? Pode até estar, querido. Ele pode até estar. Talvez você passou alguma situação, ou tem vivido alguma sexta-feira na sua vida, e você está aí meio incerto, meio cheio de incertezas, mas deixa eu te falar, Jesus Cristo não te chamou para te abandonar no meio do caminho, aleluia. Ele está vivo. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e Ele está trabalhando por você, aleluia. Amém? E agora, depois do sábado vem o domingo. O domingo da ressurreição. O domingo da ressurreição, queridos. Ainda na madrugada, quando Maria constatou que o sepulcro estava vazio, a pedra não estava selando mais a porta do sepulcro. Não estava mais lá. Uma forte luz, seus olhos embaraçados, eram os anjos resplandecentes. Elas pensaram: será o jardineiro? Será o jardineiro que está por aqui? Mas não era. De repente uma voz ecoou, aleluias, e disse: Maria. E ela então reconheceu a voz e disse: Rabone, és tu, aleluia. Oh, glória. A sexta-feira, queridos, tinha sido uma sexta-feira de dor, uma sexta-feira de aflição, uma sexta-feira de muita angústia. O sábado tinha sido um sábado de silêncio, um sábado sem resposta, um sábado de indecisão, de medo, de se fechar no quarto escuro. Mas tudo isso tinha passado. O domingo chegou, e quando Maria chegou lá, queridos, Jesus já não estava lá naquele sepulcro mais. Ele já havia saído daquele sepulcro. A morte não foi capaz de deter ele na sepultura, aleluia. Ele ressuscitou, ele se levantou, e ele vive para sempre, aleluia. Ele vive para sempre, aleluias. A esperança voltou, queridos. A voz de Jesus novamente resplandeceu aos ouvidos de Maria. Ela então, ouvindo a voz do Senhor, ela disse: és tu, Rabone? Ele disse assim: sou eu mesmo. Vai lá e avisa para os outros que eu estou vivo, aleluia. Eu estou vivo. E Jesus, sabendo que já havia alguns desistidos, ele então vai e sai daquele lugar. Maria volta lá e vai para a sala onde estava a sala do medo.
E Maria entra na sala do medo e anuncia. E a Bíblia diz que as palavras de Maria soaram como eles disseram assim: ela está alucinada, está falando bobeira, está com problema. E não creram, não acreditaram. Enquanto isso, Jesus já tinha ido lá atrás dos desistidos e dito aos desistidos: olha aqui, vem cá, deixa eu ministrar as suas vidas. E ministrando eles então ele pega e vai e já volta novamente para entrar no meio daquela sala. Quando ele chega lá naquele lugar, o medo ainda estava acompanhando aqueles discípulos, mas a Bíblia diz que ele entrou, ultrapassou as paredes e entrou naquele quarto, naquela sala, e ele diz: paz seja convosco, aleluia. Paz seja convosco, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, aleluia. Talvez você esteja preso, talvez você esteja em alguma situação, você esteja com medo, você não vê nenhuma solução, você está angustiado, sem saber a decisão que você toma, e você está assim sem paz no seu coração. Mas Jesus Cristo tem a capacidade de ultrapassar as barreiras, não só da parede, dessa parede aqui, querido, mas as paredes do seu coração, e entrar lá dentro do seu coração e dizer assim: eu vim trazer paz para você, aleluia. Paz seja convosco, paz seja convosco. A primeira coisa que Jesus quer, aleluia, que você tenha é paz, é paz, é paz. Tenha paz, fique em paz. Eu estou vivo, eu estou aqui, eu não morri para sempre, eu ressuscitei. Tenha paz, eu sou o príncipe da paz e eu te trago paz, aleluia. Paz seja convosco, aleluia. Tenha paz no seu coração. Aleluias. Sim. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas ele disse assim: bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Então tenha bom ânimo, queridos. Tenha ânimo na sua vida. Não desista. Não fuja. Não, queridos. Fique de pé na presença do Eterno, aleluia. E tenha paz para você caminhar. Tenha paz para você andar na presença dEle. Caminhe com o Senhor em paz, aleluia. O Senhor vai te direcionar. O Senhor vai te dar ordenanças para você cumprir. E aí você vai em paz, querido, caminhando com Jesus e tendo vitória para a glória em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: queridos, tudo passa nessa vida. A palavra de Deus fala que todas as coisas vão de passar. Só a palavra do Senhor que não há de passar nunca. Mas tudo passa, querido, tudo passa. E a nossa vitória, ela está aí adiante, ela está lá na frente. Talvez você vive a sexta-feira da humilhação, a sexta-feira do desprezo, da angústia. Quantos de nós passamos tantas sextas-feiras, né? Eu me lembro de algumas sextas-feiras que eu passei. Sexta-feira da angústia, da humilhação. Às vezes você desempregado, às vezes você sem dinheiro, sem condição nenhuma. E você depender de uma coisa, de outra, de uma pessoa, de outro. E às vezes pessoas te desprezam. Às vezes pessoas viram o rosto, se afastam. Quantos amigos meus, quando eu passei a minha sexta-feira, se afastaram de mim, fugiram de mim. Se afastaram, humilhação, queridos. Humilhação, desprezo. Sexta-feira de dor, de angústia, de sofrimento. Talvez você passe por alguma sexta-feira. Você perdeu alguém, ou você perdeu o seu emprego, ou você passa por um problema familiar, um problema de saúde. E você não tem, talvez, muito, está em trevas, você não tem visão. Você não está conseguindo enxergar uma solução.
Mas deixa eu lembrar para você, queridos, que Jesus Cristo passou por essa sexta-feira de pé, e Ele foi crucificado de pé, aleluia, com os braços abertos, sem murmurar e sem reclamar, porque Ele sabia que a sexta-feira existia, porém essa sexta-feira teria um limite, ela tem um fim, um ponto final, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, deixa eu profetizar na sua vida em nome de Jesus. Talvez você esteja passando uma sexta-feira, mas ela tem tempo certo para acabar. Creia no Senhor, aleluia, creia que Ele está vivo, aleluias. Aí vem as incertezas, o sábado do silêncio. Poxa, por que Deus não me responde? Poxa, e agora o que eu vou fazer diante dessa situação? Agora eu perdi, agora aconteceu, e eu não tenho muita expectativa, nem muito direcionamento, nem paz no meu coração para me tomar alguma decisão. Pelo contrário, o que me cerca é só angústia, é só dor. O sábado do silêncio, talvez você tenha até chorado, e clamado, e orado, e buscado, e tentado andar corretamente diante de Deus, mas o silêncio é assim, queridos. O sábado de Deus em nossas vidas sempre vai ter e vai existir. Quantas vezes, quantos clamores, quantas orações sem resposta. Quantas vezes, queridos, esperando a resposta do Senhor, e a resposta não vem, não vinha. Talvez você esteja vivendo exatamente uma situação como esta. Não tem resposta, não tem resposta, mas deixa eu te dizer, as suas orações, o seu clamor, a sua vida diante de Deus, Ele não está alheio. Pode ter certeza que no mundo espiritual há uma guerra a seu favor, aleluia. O Senhor está trabalhando lá, para que amanhã, para que o domingo aconteça em nome de Jesus Cristo, o domingo da vitória. Mas o sábado, queridos, também tem um ponto final. O domingo da ressurreição chegou. E ainda que nós ficamos meio sem acreditar, ainda que você esteja aí e fala assim, não, mas peraí, eu não acredito. Porque às vezes o sofrimento está perdurando tanto tempo. A dor, a angústia já vem te sugando, tirando as suas forças. E eu hoje estou dizendo assim, ó, tem um domingo para a ressurreição para a sua vida. Jesus vai bradar na sua vida. Ele vai falar novamente contigo, aleluia. Ele vai aparecer para você, aleluia, de alguma forma. E aí você diz assim, não, eu não acredito, eu não creio, eu já estou sem esperança. Mas deixa eu te lembrar, quando o Senhor, Ele fala, Ele mesmo vem, aleluia. Ele mesmo se manifesta, e você vai saber que é Deus na sua vida, entrando por porta dentro, entrando no quarto mais obscuro que você está trancado, você vai ter paz, aleluia, porque a primeira coisa que o Senhor vai trazer para a sua vida é paz. Paz seja convosco, paz seja convosco. Tenha paz no seu coração, tenha paz na sua vida, e todas as outras coisas o Senhor vai direcionar em nome de Jesus. Aleluia.